Você sabia que, apesar das cartas pastorais terem sido escritas num tempo distinto do nosso, elas têm muitas orientações para que venhamos aprender? É sobre isso que iremos tratar hoje em nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da IBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Ou você que está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final desta programação. Hoje nós estamos dando início ao terceiro trimestre de 2023, lições bíblicas jovens, com o tema Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E a lição de hoje, a lição de número 1, vai ser ministrada no dia 2 de julho de 2023, pois as lições aqui no canal são gravadas com antecedência, e o tema é Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração, é uma oração inicial para começarmos a programação, a oração para colocarmos as causas que têm sido colocadas aqui nos comentários, fica no final. Vou fazer essa oração no final, agora é uma oração inicial. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração eu quero te pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, Pai querido, para realizar o programa EBD Comentado Online, edição Jovens. Quero pedir ao Senhor que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades, de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender e juntos possamos colocar em prática, Senhor, o que vamos aprender hoje aqui. Senhor, nos dá uma programação abençoada, tira os impedimentos, as barreiras, que o que for ensinado aqui vá de encontro realmente para os corações, as necessidades, para que os professores também que estão assistindo possam ser treinados, para que eles possam ir para a sala de aula e treinarem os alunos que lá estarão. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Bom, eu quero, louvado seja Deus, glorificar ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês que acompanham o canal sabem que agora nós estamos aqui com um cenário novo, né? Um cenário aqui, ó, uma foto, o nome do programa, o dia do programa, que é todos os sábados ao meio-dia. Tem a simulação aqui de uma biblioteca também, que na verdade os meus livros, alguns dos meus livros que eu tenho. Então nós temos aqui um cenário virtual novo e eu agradeço a você por estar sempre aqui conosco. Vamos prosseguir? Você já conhece o projeto Mais 3 inscritos no canal? Se você tem sido bênção para você o canal, então indique para outras pessoas, compartilhe lá no seu grupo do WhatsApp, da sua família, ou o grupo da igreja. Compartilhe também para os irmãos em Cristo. Fale para as pessoas que você conhece. Fale do canal para que elas venham se inscrever, assinar o sininho ativar o sininho das notificações e para que elas acompanhem cada publicação, porque eu tenho certeza que aqui no canal nós temos a EBD Comentado Online, nós temos aqui o programa Entendes Tu que Lês, que é uma exposição bíblica que eu faço aqui na programação, e também tem a teologia e a vida cristã, já tem alguns vídeos aí, não deixe de acompanhar. Vamos lá? Texto principal de hoje dessa revista aqui, tá? A revista é essa, é uma revista de professor. Tem o livro também de apoio, caso você queira adquirir, mas aí você vai adquirir aí na sua região ou num site online, né, numa loja virtual online, aí fica a seu critério, tá? Vamos lá. Texto principal. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, o texto principal aqui mostra que Timóteo, apesar de ser considerado um pastor novo para os padrões da época, você vai ver durante a lição que acredita-se que Timóteo tinha lá pelos seus 30, 35, tem até quem diga 40 anos, era um pastor novo para os padrões da época. Naquela época, um presbítero era considerado também um ancião, então já era alguém lá com seus 60 anos para lá. Então Timóteo era considerado um pastor novo. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito
e na fé e na pureza. Então, várias qualificações aí que Timóteo deveria ter. Resumo da lição: as cartas pastorais, embora escritas em tempo distinto do nosso, apresentam orientações importantes para a igreja e a liderança e lideranças atuais. Então, ela não só vai falar para lideranças, ela também fala para a igreja. Texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 1 a 7. Eu vou colocar o texto aqui na tela, como nós temos por hábito, costume. Então deixa eu colocar aqui e vamos ler junto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo, nosso Senhor. Como roguei, tá? Como te roguei, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais abaixo para poder ficar certinho. Como te roguei quando parti para a Babilônia, para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Talvez você diga assim, pastor, por que o senhor falou Babilônia? Porque na lição de adultos, a primeira lição tratou aí sobre a igreja e o império do mal e falou sobre a questão do espírito da Babilônia. Por isso, tá bom? 4. Nem se deem a fábulas e a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contenda, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Deixa eu ler esse texto com vocês na NVT. Vamos ler. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa esperança. Escreva essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que Deus, o Pai e Cristo, nosso Senhor, lhes deem graça, misericórdia e paz. Quando parti para a Macedônia, pedi a você, a quem? Timóteo, que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Ou seja, Paulo instruiu Timóteo. Fica aqui e enquanto você estiver aqui, você ensine que essas pessoas não ensinem coisas que não estão na palavra de Deus, tá? Não tem a ver com os ensinamentos de Cristo. Eles ainda não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Nem desperdice o tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, porque o judeu se preocupava muito, né, com a descendência. Então, Paulo está dizendo, como igreja, não se preocupe com isso. Isso tinha uma importância até no judaísmo, mas no cristianismo não. Que só levam a especulações sem sentido em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Então ficar discutindo sobre essas coisas não levaria a lugar nenhum. E é até bom, você que é jovem, você que é professor, que está aí dando aula, que vai falar, mostrar isso na classe, porque às vezes, na hora que estão estudando, às vezes entram em debates que não vão levar a lugar nenhum. Quando eu estou dando aula de teologia, quando eu estou chamado para dar aula de teologia, eu sempre falo sobre isso. Não adentre em assuntos que não vai chegar a uma conclusão. Existem assuntos, inclusive, que tem muitos debates sobre eles e não se chega a uma conclusão. Então é melhor não parar para falar sobre isso. Cada um tem sua posição, cada um tem sua visão, e aqui eu não estou falando de algo doutrinário, mas eu estou falando de uma visão em relação a determinado assunto e não vai chegar a um acordo. Então é melhor não ficar batendo boca sobre isso, tá? É sobre isso que Paulo está falando. O alvo da minha instrução é o amor, que vem de um coração puro e de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas, deixaram o amor, deixaram o coração puro, deixaram uma consciência limpa, deixaram uma fé sincera e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, então nem têm conhecimento de causa, são ignorantes, embora o façam com tanta confiança. Então Paulo está dizendo, não deixe que essas pessoas continuem promovendo essas coisas. Vamos lá, interação. Você que é professor, preste atenção. Pela graça de Deus, iniciamos o terceiro trimestre do ano, no qual estudaremos 13 lições sobre as cartas pastorais. Mesmo que você não seja professor, é importante falar aqui, né? Essas cartas são instruções de Paulo, servo de Deus, para 2 jovens pastores. Então, se eram jovens pastores, tem a ver com nossa juventude também.
Timóteo e Tito, apesar de muitos jovens não serem pastores, mas eles já sabem como eles, mesmo sendo jovens, para a época deles, tá, se comportaram. Incentive seus alunos a lerem a carta de Paulo a Timóteo e Tito ao longo do trimestre, fazendo uma leitura conjunta. Existem igrejas que tiram, de quando em quando, colocam lá a leitura que vai estar sendo lida dentro daquele período. Às vezes elas fazem isso mensalmente. Então, dentro desse mês vai ser lido os capítulos tal ao capítulo tal do livro tal. Mas o capítulo tal ao capítulo tal do outro livro. Algumas igrejas fazem isso. E isso ajuda as pessoas a acompanharem a leitura bíblica. Então é por isso que está falando de uma leitura conjunta. Não quer dizer que esteja junto, né? Mas uma leitura que todos estejam acompanhando o mesmo texto. Aí, com 13 capítulos, preste atenção, já que a soma de 1 Timóteo com 2 Timóteo com Tito dá 13 capítulos e as lições bíblicas tem 13 nesse trimestre, sugere-se a leitura de um capítulo por semana. É claro que eu falando isso na primeira aula, esse primeiro capítulo já não vai ter sido lido. Na segunda semana, leia-se 2, depois fica se lendo um só. É apenas uma sugestão, tá? Então, com 13 capítulos, sugere-se a leitura de um capítulo por semana, permitindo que os alunos estudem aquele capítulo, tá? Primeiro, o professor vai dizer assim, ó, essa semana nós vamos estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Timóteo, já que ele não vai ter acesso à primeira semana, então ele vai precisar estudar 2 capítulos. Quando chegar na segunda semana, que é a lição 2, ele vai poder perguntar lá, e aí aqui tá uma sugestão, ó. Com 13 capítulos, sugere a leitura de um capítulo por semana, permitindo que os alunos estudem e compartilhem um versículo ou um tópico do capítulo durante a aula. Aí o professor pega 1 ou 2 alunos e fala assim, ó, quem aí quer falar sobre um versículo que gravou do capítulo ou dos 2 capítulos estudados? Porque na primeira semana provavelmente vai ter 2 capítulos estudados. Na segunda semana, melhor dizendo, porque não estudou o primeiro capítulo da semana 1, tá? Porque a sugestão está sendo dada na aula 1, então não tem como o professor saber disso. E às vezes alguém, eu gravei o versículo tal, tá? Memorizou. Ou eu entendi o seguinte. E isso faz com que motive os alunos. Na outra semana, já se dá para outras pessoas poderem falar. Aqueles que já falaram na primeira semana, já dá oportunidade para outros. E assim sucessivamente. E o professor sempre vai avisando, né? No final da lição, ele vai dizer, por exemplo, no final dessa lição de hoje, vai falar, ó, estude o capítulo 1 e o capítulo 2, para que na semana que vem nós possamos falar alguma coisa sobre isso. Quando for na aula 2, estude o capítulo de número, tá? Estude o capítulo agora de número 3, que aí na outra semana é a lição 3. E assim sucessivamente. É uma dica, caso você queira. O comentarista das lições, pastor Silas Queiroz, fornece orientações para compreendermos o tema dessa lição, propondo os seguintes objetivos. Vamos lá? Objetivos da lição. Primeiro, apresentar Timóteo no contexto da literatura paulina. Esse é o tópico 1. Vai se tratar epístolas pastorais, escrevendo durante as viagens, de volta às viagens. No segundo tópico, vai se compreender que Paulo considerava Timóteo como um filho na fé. Vai se tratar sobre sua origem, companheiro de Paulo, evangelho da circuncisão. E no tópico 3, explicar que Timóteo era um jovem ministro, por isso precisava de instrução e cuidado. E aí vai se falar da trajetória, o roteiro final e a responsabilidade de Timóteo. Bom, a primeira carta de Paulo a Timóteo tem algumas coisas a ser relevantes. Propósito, proporcionar encorajamento e instrução a Timóteo, um jovem líder. Autor, Paulo. Destinatário, Timóteo, os jovens líderes da igreja e os cristãos de todo o mundo. Data, provavelmente 64 depois de Cristo. Lembre-se que cronologia bíblica não é uma coisa correta, ou seja, uma coisa que temos ali uma precisão, melhor dizendo. A cronologia, ela não tem uma precisão, então pode ser que foi no ano 64 depois de Cristo. Panorama. Timóteo era um dos companheiros mais íntimos de Paulo. Ele enviou Timóteo à igreja em Éfeso para deter o falso ensino que ali havia surgido. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Timóteo provavelmente serviu por algum tempo como líder na igreja de Éfeso. Paulo esperava visitá-lo, mas enquanto isso, escreveu esta carta para dar a Timóteo instruções práticas sobre o ministério. Então Paulo deixa Timóteo lá, e enquanto Paulo não vai até lá,
Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo. Pessoas-chave, Paulo e Timóteo. Lugar-chave, Éfeso. Então vamos para a nossa introdução. As cartas pastorais são mensagens de um plantador de igrejas e experiente pastor, o apóstolo Paulo, a dois filhos na fé vocacionados para o serviço cristão, Timóteo e Tito. Elas nos edificam, de um lado, com o exemplo paulino de afeição e cuidado pastoral, e de outro, com a devoção, obediência e lealdade desses dois dedicados jovens pastores. Uma coisa que eu preciso falar logo na abertura aqui nessa introdução é que eu vejo em Paulo uma característica e um comportamento que tem faltado, infelizmente, em algumas lideranças. Paulo não era o tipo do pastor que estava preocupado em perder seu lugar, em treinar e alguém sobressair mais do que ele. Paulo não tinha essa preocupação, porque Paulo entendia que a obra não era dele. Paulo entendia que ele era apenas um cooperador dentro da obra de Deus. Então ele entendia das suas limitações. Em algum momento, Paulo seria preso. Em algum momento, Paulo seria morto. Então Paulo sabia que precisava de pessoas que fossem preparadas para que na sua ausência, seja porque ele estava viajando para outros lugares para pregar, seja porque ele estava preso, ou até mesmo porque chegou o momento da sua partida, Paulo tinha que ter quem estivesse ali para o substituir. Então Paulo prepara obreiros, Paulo prepara pessoas, Paulo tinha muitos colaboradores. Mas infelizmente nos dias de hoje, o medo de se perder a posição faz com que determinadas lideranças, não são todas, é claro, elas não queiram treinar e dar a oportunidade para não só jovens, né? Mas eu estou dizendo de forma geral, para que pessoas sejam treinadas, principalmente aquelas pessoas que são mais carismáticas, que as pessoas gostam mais, então fica-se com medo dessa pessoa se levantar para poder tomar o lugar da liderança. Paulo não tinha esse problema com ele. É claro que o pastor ele precisa ter sua vigilância, ele precisa ter atenção, mas ele não pode viver acuado, com medo de treinar pessoas ou dar oportunidade para pessoas porque alguém vai querer tomar o seu lugar. Afinal de contas, foi o Senhor quem te levantou. Foi o Senhor quem colocou aquela pessoa naquele lugar. E por causa disso, a obra está sofrendo. Porque muitas vezes não tem quem assuma. Não tem quem faça. Por quê? Porque não foi treinado. Então vamos observar o que está sendo ensinado nessa lição sobre a necessidade de se treinar pessoas para que a obra de Deus possa ser realizada. Ela nos edificam, de um lado, tá? Já falamos aqui, a beleza dessas cartas, seu conteúdo doutrinário e sua singular praticidade eclesiástica serão analisadas ao longo de todo o trimestre. Então é claro que o comentarista aqui, ele não tem em mente esgotar o assunto das cartas aqui nessa primeira lição. Essa lição é apenas uma introdução à carta de Timóteo. Quando a gente fala de introdução, nós estamos falando de um panorama. É uma visão geral da carta. É isso, tá? Vamos conhecer os desafios que Timóteo e Tito enfrentaram e como foram instruídos para atuar como líderes espirituais. É isso que nós vamos estudar no decorrer do trimestre, tá? Que tenhamos uma compreensão maior da vida eclesiástica sobre a ótica pastoral e sejamos mais enganjados na sublime obra de servir a Deus na Igreja de Cristo. Esta primeira lição tem o objetivo de nos fornecer um panorama sobre a primeira carta de Timóteo. É claro que o comentarista usou essa introdução dessa lição para falar do que vai ser tratado durante todo o trimestre. Mas, especificamente, nós vamos ter aqui nessa lição de hoje um panorama. Toda a primeira lição ela é a base para todas as outras lições. Quando não se estuda a primeira lição, se perde a primeira lição, se perdeu a base do que vai se falar nas outras lições. Então é importante sempre estudar a primeira lição. Em muitas igrejas, às vezes, essa primeira lição cai na Santa Ceia, que é o primeiro domingo. E aí, às vezes, seria bom que se trocasse, né,
de repente, todo primeiro trimestre, se cai lá, né? A ceia cai no primeiro domingo, porque todo primeiro trimestre, né? Todo início de trimestre é um domingo. Então, de repente, mudar a ceia no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no quarto trimestre, no primeiro domingo desse trimestre, mudar para o segundo domingo, às vezes. Ou então, no meio da semana, ministrar essa aula. Porque o que não pode é ficar sem essa aula, porque essa aula é a base de toda lição, E dar 2 lições numa aula só, não tem como. É muito difícil. Vamos lá? Tópico 1, Timóteo no contexto das cartas de Paulo, tá? Então vamos lá. Nesse tópico iremos aprender sobre os acontecimentos que envolvem a escrita dessa carta. Então tudo que envolve a escrita dessa carta vamos tratar agora. Epístolas pastorais. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Já pensou nisso? 13 mais 13, 26. Paulo escreve quase a metade do Novo Testamento. Paulo, aquele homem que era perseguidor, olha a transformação que Deus fez. Agora, para poder Deus usá-lo dessa forma, Paulo sofreu muito. Entenda uma coisa. Quanto maior for a obra que Deus te chamou para fazer, mais você... E quanto mais importante ela for, mais você vai passar por perseguições, por afrontas, por oposições, por descaso, tá? Por várias coisas. E o que nós não podemos fazer é levar para o lado pessoal. Porque nós não estamos sofrendo aquilo por causa da nossa pessoa. Nós estamos sofrendo aquilo por causa da pessoa de Cristo. A oposição é a obra de Cristo. Se você não estivesse realizando a obra de Cristo, naquela situação, você não estaria passando por isso. Porém, Deus nos chamou para realizar uma obra. Então, Paulo, escrevendo 13 cartas, se você estudar a biografia de Paulo, você vai ver quanto Paulo sofreu. Aqui no canal, tem um trimestre que foi ministrado nas lições bíblicas adultos, falando sobre o apóstolo Paulo. Foi no ano de 2021. Eu posso até tentar ver se consigo colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui na playlist. Vocês têm que entrar no canal, certo? Procurar lá na aba playlist. Clicar na aba playlist aí no seu celular ou na sua TV. E você vai adiantar essa playlist, tá? Para podermos achar aqui. Deixa eu ver se eu... Olha, tá aqui, ó. É essa aqui, ó. Não. Essa aqui é liderança cristã. Aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Como o fundo é preto, eu pensei que era essa aqui, ó. Lições Bíblicas CPAD, 4º trimestre de 2021, tá? Aí tem aqui, ó, ver playlist. Se você clicar aqui, você vai ter acesso aí a todos os vídeos dessa playlist. Aí aqui tá completo, tá? Todas as aulas que teve, falando sobre o apóstolo Paulo, as 13 lições. Então, é o 4º trimestre de 2021. Então você tem aí, tá bom? Se você quiser acompanhar. Então ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. 9 são cartas dirigidas a igrejas. 3 enviadas a pastores, 1º, 2º Timóteo e Tito, que é o que nós vamos estudar nesse trimestre. O rol se completa com uma carta pessoal escrita a Filemão. Então ele escreve 9 cartas a igrejas, 3 cartas a pastores e 1 carta pessoal a Filemão. 10 cartas foram escritas antes e durante a primeira prisão do apóstolo em Roma. Pelo menos Paulo foi preso 2 vezes em Roma. A primeira prisão era uma prisão domiciliar, que se deu em 61 depois de Cristo e durou 2 anos. Está lá em Atos 28, 16 e versículo 30. Antes da prisão, antes de ir para essa prisão, Paulo escreveu Gálatas, 1º e 2º Tessalonicense, 1º e 2º Coríntios e Romanos. Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemão são as chamadas cartas da prisão. Então, quando você ouvir falar cartas da prisão, foi as cartas que Paulo escreveu nessa prisão, quando ele estava preso lá em Roma, numa prisão domiciliar. Então, ele escreveu Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. A compreensão do contexto de cada carta auxilia, inclusive, na nossa compreensão de que, mesmo diante de várias aflições,
o apóstolo, mesmo preso, orienta seus leitores a se alegrarem, como é o caso de Filipenses 4:4. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, quando você entende qual é o contexto que Paulo está escrevendo a carta, como é as cartas da prisão, você fala assim, meu Deus, como é que Paulo manda alguém se alegrar se ele está preso? Paulo não demonstra tristeza mesmo estando preso. Por quê? Porque ele entendia que aquela prisão que ele estava passando, vivenciando, era uma prisão por causa da causa do qual ele estava lutando. Da causa pela qual ele estava defendendo, a causa do evangelho. Então Paulo, ele não se sentiu um coitado. Ele não tinha pena de si mesmo, porque ele entendia o seguinte, eu estou sofrendo por Cristo. Se Cristo padeceu, eu também vou padecer. É claro que o padecimento de Cristo nos trouxe salvação. O nosso padecimento não gera a nossa salvação. Salvação quem nos deu foi Jesus Cristo. Porém, o nosso sofrimento vai fazer com que, ao mesmo tempo que nós vamos crescendo, a obra de Deus também vai sendo realizada, porque nós não estamos desistindo. Paulo não desistiu. Isso é importante frisar aqui. Qual é a lição principal aqui desse primeiro ponto? Paulo foi um escritor muito produtivo do Novo Testamento, com suas cartas abordando temas teológicos e instruções pastorais para a igreja e líderes. Preste atenção, aqui no canal eu disponibilizo agora o infográfico com resumão dos pontos principais de cada tópico. Isso eu faço com a EBD Comentado Online Adultos e faço também com a EBD Comentado Online Jovens. Porém, o link tá na descrição desse vídeo, tá? Na descrição desse vídeo, para você poder clicar, tá lá, baixa o infográfico, vá para a aba comunidade, aí tem um link da aba comunidade. Você vai clicar e ao clicar, né, logo no início, logo na descrição tem a aba comunidade, o link da aba comunidade. Você vai clicar e você vai ir direto para a aba comunidade. E na aba comunidade você vai rolar a tela, tá? Para você poder achar o infográfico que você quer ou a publicação que você quer, para que você possa clicar no link e baixar o que você precisa. Inclusive, a partir desse trimestre, qualquer link que eu disponibilizar, todos eles vão estar na aba comunidade. Por isso, na descrição, o primeiro link para clicar é o da aba comunidade. Não tem como errar. 2. Escrevendo durante as viagens. Paulo escreve preso. Paulo escreve durante as viagens. Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito entre 63 e 65 depois de Cristo, durante a viagem que realizou depois de seu primeiro aprisionamento em Roma. Seu último livro, a segunda carta a Timóteo, foi escrito durante o segundo aprisionamento de dentro de uma cadeia das cadeias romanas. Então, Paulo, a sua última carta, 2 Timóteo, que é uma carta que você... Se você for ler a carta de 2 Timóteo prestando bem atenção na situação do apóstolo Paulo, você chora. Porque aquele homem que ajudou tantas pessoas, que usou tantas pessoas, ingressou tantas pessoas no ministério segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade dele. Ele faz questão de dizer que ele foi chamado pelo Senhor, ele não foi chamado por si mesmo, ele não se apresentou por si mesmo, ele se apresentou por causa do chamado de Deus. Ele termina a sua vida sozinho. Está contando ali apenas com Timóteo, falando com o apóstolo Timóteo. Então ele está sozinho, não tem mais quase ninguém. Mas ele não desistiu. E mesmo sozinho, mesmo com tantas dificuldades, sabe o que o apóstolo Paulo está pensando? Traz os pergaminhos. Traz os livros, os pergaminhos. Ele queria estudar nos últimos momentos de sua vida. Porque logo depois Paulo seria condenado, segundo os estudiosos, morreu na guilhotina romana. Ou melhor dizendo, ele foi decapitado. Entendeu agora? Essa aí era a prisão marmetina. Tá vendo essa imagenzinha pequena do lado? Isso é para você ver na rua, como se fosse um bueiro. Era do lado de baixo. Tá vendo aquela parte clara da imagem lá, como entrando luz? É como se fosse esse bueiro na parte de cima. Então uma grade de bueiro era do lado de baixo. Era uma prisão fética, sem luz, ratos, tudo que você puder imaginar. Fora as torturas que aconteciam ali, as chicotadas, tá? Era uma coisa terrível.
Era num lugar como esse que Paulo estava preso. Os fatos narrados nas cartas pastorais, portanto, são posteriores às narrativas contidas em todos os demais textos paulinos e nos registros de Lucas em Atos 28, 30 a 31. O que o comentarista está nos dizendo? Que as cartas foram escritas depois de todas as outras cartas, com exceção de 2 Timóteo, que foi a última carta. Por isso, além da substancial teologia pastoral, essas 3 cartas enriquecem o contexto neotestamentário com valiosas informações históricas dos últimos anos do ministério de Paulo. Qual é a lição principal que eu tenho aqui? As cartas de Paulo a Timóteo e Tito fornecem informações valiosas sobre o contexto histórico dos últimos anos de seu ministério, sendo 2 Timóteo escrita durante seu segundo aprisionamento em Roma. É a última carta do apóstolo Paulo. 3. De volta às viagens. Ele é preso, ele é solto, ele volta às viagens, tá? Vamos lá. Não foram apenas os 2 anos de prisão domiciliar em Roma que afastaram Paulo de sua lida missionária. Atos 28, 16 a 30. Deixa eu falar uma coisa aqui, que você como professor pode até falar sobre isso lá na aula, quando você estiver ministrando. Preste atenção. Paulo não era um instrumento de Deus? Paulo não estava fazendo uma grande obra para Deus? Por que Deus permite Paulo ficar preso? O tempo de Paulo preso acaba retardando a obra que ele precisava fazer. Por que Deus permite essas coisas? Existem coisas que nós não vamos ter uma explicação lógica e que todos vão concordar. Deus tem suas formas de trabalhar. Para nós era uma perda de tempo. Deus sabia por que Paulo estava ali naquela situação. Até porque o evangelho, servir a Deus, pregar o evangelho, implica em sofrimento. Infelizmente, a maior parte das mensagens da atualidade, elas só focam a parte das bênçãos. Mas elas não falam a parte das lutas, das dificuldades. Muitas vezes de nos sentirmos muito abatidos, mas não destruídos. Então nós precisamos entender que existem 2 partes da moeda. Existe o lado das bênçãos, das vitórias, e nós vamos viver sempre em vitória, porque mesmo que estejamos em aflição, mas se continuamos ali firme na fé, estamos tendo vitória. Mas tem um lado das lutas. E Paulo vivenciou isso. Então, é bom ensinar isso para os jovens, para que eles não cresçam pensando que por ser servo de Deus, eles vão estar imunes do sofrimento. Porque parece que muitas mensagens que são pregadas acabam produzindo isso no coração das pessoas que ouvem. Não, eu sou filho de Deus, eu tenho o direito do melhor, eu vou conquistar tudo, eu vou fazer tudo. E aí quando ele encontra desafios como esse de Paulo, e não é uma prisão, hein? Ele se frustra. Ele quer abandonar Jesus. Ele quer largar o ministério. Então nossos jovens têm que ser ensinados que tem aflição, que tem dores, que tem lutas, que tem perseguições, que tem oposições, que tem tudo isso. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Entenda isso, tá? Antes disso, ficara preso aproximadamente 3 anos. Primeiro, 2 anos. Antes de ficar preso esses 2 anos em Roma, ele já tinha ficado preso quase 3 anos. Desde a sua prisão em Jerusalém. Passando pelos mais de 2 anos em encarceramento em Cesareia. Até a chegada à capital do império. Então, nessa situação, Paulo ficou mais ou menos 5 anos preso. 2 anos em Roma. E mais ou menos entre Jerusalém e Cesareia, mais 3 anos. 3 mais 2, 5. Isso naquela primeira etapa, porque depois ele também ficou preso na última, no final da sua vida, ele ficou preso novamente, tá? Somente depois de 5 longos anos privado de sua atividade apostólica e pastoral, presencial, porque mesmo que ele não estava presencial, ele escrevia cartas. E era permitido levar essas cartas. Tanto é que ele escreveu 4 cartas da prisão. Paulo volta, né? Colossense, Filipense, Filemão e Efésios, tá? Paulo volta a viajar. Depois disso, Paulo volta a viajar. É possível que nessa oportunidade ele tenha realizado seu desejo de ir à Espanha. Romanos 15, versículo 24 e 28. Não sabemos se Paulo realmente chegou à Espanha.
É uma possibilidade, não dá para afirmar. Então não tem como estar pregando. Não, porque Paulo foi na Espanha. Acredita-se, mas não tem prova, tá? O que se sabe com certeza é que visitou algumas igrejas que havia fundado durante suas 3 grandes viagens missionárias, que estão entre o capítulo 13 e 21. O capítulo 13 a 21 de Atos foca nas viagens missionárias de Paulo e nos lugares aonde ele foi, tá? Dentre elas, Creta e Éfeso. E aí eu coloquei aqui 3 mapas da viagem missionária de Paulo. Primeira viagem missionária, tá? Ele parte de Antioquia e faz todo esse percurso, tá? Vai para Salamina, vai para Pafos, tá aí na região de Chipre, sobe para Listra, vai, tá? Vai em Cônio, Derbe, vai voltando, Pergue, Antioquia, volta para Pergue, depois de novo Antioquia. Porque tinha Antioquia e Antioquia da Pisídia, que é essa mais em cima. Novamente, segunda viagem missionária. Agora Paulo sai de Jerusalém e vai fazer toda essa rota, passa por Antioquia, Tarso, continua, vai para Derbe, Listra, Icônio e assim sucessivamente e vem voltando, tá bom? Só para você entender. É só você acompanhar as setas, tá? E a terceira viagem missionária, ele sai primeiro de Antioquia e vai subindo até voltar para Jerusalém, tá? Já como mencionamos, mesmo aprisionado, Paulo continuou vivendo como fiel e atuante ministro de Cristo. Além das 4 cartas que escreveu em Roma, ele pregava e ensinava as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, Atos 28, 31, demonstrando seu profundo compromisso com seu Salvador. Como ele mesmo escreveu, entendia que era o prisioneiro do Senhor Jesus, o prisioneiro de Jesus Cristo pelos gentios, Efésios 3:1. Ou seja, para pregar o evangelho para os gentios, Paulo passava por tudo isso. Foi fiel em todo o tempo, João 16:33, Apocalipse 2:10. Lição principal desse primeiro ponto aqui, desse ponto aqui, desculpe. Apesar de longos períodos de prisão e restrições em suas atividades missionárias, Paulo permaneceu fiel à sua missão e ministério, escrevendo cartas e continuando a pregar e ensinar sobre Jesus Cristo, mesmo durante seu aprisionamento em Roma. Você pode baixar gratuitamente os PDFs na aba comunidade aqui do canal. E aí, mais uma vez eu estou falando, por quê? Porque, na verdade, o link da aba comunidade está na descrição. Não tem mais links na descrição para você baixar os PDFs. Está na aba comunidade. Pastor, eu não vou saber como fazer isso. Então vamos lá. Rapidamente você vai... Vamos dizer que você está em algum dos vídeos aí do canal. Eu vou clicar aqui na lição 1 do primeiro trimestre. Inclusive, eu te aconselho, tá? Se você puder, a assistir às aulas de adulto também, mesmo você assistindo aulas de jovem. Por quê? Porque estamos tratando de um tema muito importante. Muito importante. Muito importante mesmo. Que vai falar sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Tá? Como é que ele trabalha? Como é que ele age? A igreja diante do império do mal. Então assista. Mas eu vou clicar aqui no primeiro vídeo só para mostrar para você. Tá? E aí, deixa eu dar uma pausa aqui. E aí você vai procurar, tá? Você vai descer na descrição e a descrição ela não abre toda. Isso você só pode fazer ou no celular, ou no tablet, ou no computador. E aí você vai clicar em mostrar mais. Aí a descrição abriu toda. O primeiro link aqui é a aba comunidade, ó. Link da aba comunidade. Não tem nenhum... Tem outros links aqui que não estão para baixar nada, tá? Mas o link aqui é da aba comunidade. Tem link aqui sobre curso, tá? Seja membro. Então você vai clicar nele. Eu vou clicar só para mostrar para você que vai abrir a aba comunidade. Tá aqui. Ó, veja que aqui, ó, aba comunidade. Então, ó, você vai descendo, tem até aqui o infográfico da primeira lição de adulto já. Então, você vem clicar em ler mais e quando você clica aqui, você vai conseguir baixar, vai abrir aí para você poder baixar. Então, é muito fácil, muito simples. Se você quiser ser membro do canal, é só você ir na aba, na descrição do vídeo, tem lá o Seja Membro, ou você clica no Seja Membro que está no próprio YouTube aí. Aí você escolhe qual dos dois. Se você clicar no que está na descrição, você pode escolher para o plano que quer fazer. Mensal, trimestral, semestral ou anual. No anual você tem aí quase R$60 de desconto. Agora, se você quiser
clicar no do YouTube, não tem problema, só que o plano aí é mensal nesse caso, tá? Pastor, não posso. Então, baixe gratuitamente na aba comunidade, tá? E continue divulgando o canal, porque muitas pessoas precisam. Vamos lá, tópico 2, Timóteo, o verdadeiro filho. Nesse tópico, tá? Quem era Timóteo? Então aqui, ó, quem era Timóteo? Acompanhou Paulo na segunda e na terceira viagem missionária, era um respeitado cristão em sua terra, foi o representante especial de Paulo em várias ocasiões, recebeu 2 cartas pessoais de Paulo. Lutava com uma natureza tímida e reservada, aparentemente não conseguiu corrigir alguns dos problemas da igreja de Corinto quando Paulo o enviou para lá. Tá. Nesse tópico aqui, o tema é quem era Timóteo. Nós vamos estar aqui, Timóteo, verdadeiro filho da fé. Do que vai tratar aqui? Quem era Timóteo, tá bom? Sua origem. Timóteo nasceu em Listra, cidade licaônica, na província romana da Galácia. Sua mãe Eunice e sua avó Loide, que eram judias, ensinaram as escrituras para ele desde a infância. Então ele nasce num lugar, numa província romana. Roma tinha tomado conta, o Império Romano. Então Roma colocava alguns postos, né, de comando, tá, para poder controlar o Império. Um deles estava ali, como foi dito, na Galácia, nesse caso, tá? E aí ele nasceu ali em Listra. E aí eu mostro aí no mapa, olha onde é Listra. Tá aí, ó, sublinhado em vermelho, Listra. Foi aí que Timóteo nasceu. Acredita-se que ele, sua mãe e sua avó tenham se tornado cristão por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo junto com Barnabé. Talvez você diga assim, ué, mas como assim? Tá dito que Timóteo aprendeu as sagradas escrituras desde a infância. Então, como é que pode eles terem se tornado cristão nessa viagem missionária? É porque elas ensinavam as sagradas escrituras a nível do judaísmo. Ensino do Antigo Testamento, não era o ensino de Cristo nesse caso. Então, quando eles tiveram contato com Paulo na viagem missionária, Paulo pode ter ganho eles para Jesus naquela época, tá? Pois em Listra, muitos se tornaram discípulos de Cristo pela pregação do apóstolo Paulo. Então, pode ter sido? Pode. É uma hipótese. E aí você vê lá, ó, Listra, ó, na primeira viagem, ó, Listra. Paulo passa por Listra na primeira viagem e pode ser que ele tenha ganho Timóteo, Eunice e a sua avó Loide, tá? Então, tem aí. Quando Paulo retorna a Listra, agora junto com Silas, em sua segunda viagem missionária, encontra Timóteo. Na primeira, ganha. Na segunda, ele encontra Timóteo de novo. Filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então agora ela já é crente. Do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E aí eu coloco para você mais uma vez, ó. Paulo volta na segunda viagem, né? Tá aí, ele saindo de Jerusalém e ele passa por Listra, ó. Tá lá. E Icônio, tá? Duas cidades. Então, Timóteo tinha um bom testemunho. Qual é a lição principal? Timóteo teve uma educação sólida nas escrituras desde a infância, graças ao ensino de sua mãe e avó. Sua fé cristã foi influenciada pela pregação de Paulo em Listra, levando a se tornar um discípulo dedicado. 2. Companheiro de Paulo. Quem foi Timóteo? Além da origem, agora ele foi companheiro de Paulo. O bom testemunho de Timóteo, fruto de sua educação espiritual e seu progresso na fé cristã, motivou Paulo a convidá-lo para acompanhar em sua jornada missionária. Então Timóteo ele tinha uma base. E é por isso que é importante, quando as pessoas aceitam Jesus, serem ensinadas com uma base, um discipulado, para que elas saibam de fato o que é o evangelho. Quais são as doutrinas, né, basilares do cristianismo. Então ele vai aprender várias coisas. Para quê? Para que ele tenha consciência de fato do que ele abraçou, a fé que ele abraçou. Ele crê, mas ele também vai precisar entender sobre o que crê. Ele não precisa primeiro entender para depois crer. Não, primeiro ele crê, mas ele precisa entender sobre o que crê. É claro que uma pessoa, para poder aceitar Jesus, ele tem que entender que Jesus salva, que Jesus liberta, né? A pregação, mostrar para ele, às vezes precisa de um aprofundamento maior. Mas eu tô falando que uma vez que ele se torna um cristão, ele vai aprofundar mais. E aí isso é um discipulado. É um discipulado ali inicial. Porque todos nós somos discípulos de Jesus. Todos.
pastor presidente, pastor auxiliar, presbítero, evangelista, diáconos, obreiros, missionários, missionárias, irmãs de mesa de oração, todos somos discípulos. Preste atenção, como Timóteo não era circuncidado, então Paulo convida ele para ir para a viagem missionária. Paulo chama Timóteo, por quê? Porque Paulo viu ali em Timóteo alguém no qual Deus quer aproveitar na sua obra. E aí Paulo agora vai levar Timóteo. Tá. Como Timóteo não era circuncidado, o apóstolo decidiu circuncidá-lo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Por que Paulo faz isso? Para não colocar impedimento na obra. Porque os judeus iam querer embargar, iam querer rejeitar, porque iam dizer, não, ele é filho de pai grego, a mãe é judia, mas o pai é grego, ele não é circuncidado. Se não é circuncidado, então nós não aceitamos. Então o que Paulo faz? Paulo vai circuncidar por causa da obra que Deus estava fazendo na vida de Paulo. Isso é uma coisa à parte. Não é um ensinamento, uma regra, uma doutrina. Tanto é que Paulo, vamos tratar disso no outro tópico, Paulo, ele era um homem do evangelho da incircuncisão no sentido de não pregar lei. Paulo não estava pregando lei. Mas no caso de Timóteo, excepcionalmente, para não colocar embargo, impedimento na obra, ele decide circuncidar Timóteo. Paulo não circuncidou Timóteo por considerar isso necessária à salvação, mas para evitar que os judeus tivessem um pretexto para rejeitar o evangelho. Entendeu agora? Em muitas ocasiões o apóstolo já havia ensinado sobre a suficiência de fé em Cristo como meio de receber a graça salvadora, como deixou registrado em diversas epístolas. Paulo tinha uma compreensão muito clara da obra da salvação, Efésios 3, do 1 ao 7. Acima de qualquer prática legalista, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Então Paulo sabia que circuncisão ou não ser circuncidado não levaria ninguém à salvação. Precisamos compreender bem o que é liberdade cristã e o lugar das obras no propósito divino. Por quê? Porque senão nós pensamos que a salvação é por obras. Como nos ensina o apóstolo, somos salvos pela fé, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso está em Efésios 2:10. Em Efésios 2:8, vai falar que pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, através da graça eu sou salvo. E eu recebo a salvação por meio da fé. E aí eu coloquei uma imagem aqui para dar uma ilustração. Na primeira imagem, nós temos aqui o antes de Cristo. Era alguém culpado, condenado, vivia no pecado para a satisfação dos desejos da carne. Então essa pessoa antes de Jesus, ela está condenada. Veja que quando ela aceita Jesus tem uma mudança de posição, justamente por isso que eu boto lá embaixo, houve uma troca de posição. Então a pessoa sai de culpado, tá? Vou botar do lado de cá para ficar melhor ilustrado com a imagem que está lá. Ela sai de culpado e condenado para arrependido. Agora, sendo filho de Deus. Aí o que é que acontece? Ele está perdoado. Ele vive para obedecer a Deus praticando boas obras. Então vamos entender isso aqui. Primeiro, eu me torno um cristão, para depois me comportar como cristão. Então, primeiro, para eu poder me tornar um cristão, eu preciso aceitar Jesus. Então, primeiro, eu me torno um salvo em Jesus, para depois praticar as boas obras. Então, as boas obras na minha vida, que sou cristão, e na sua vida, que é cristão, não é o motivo da salvação. O motivo da salvação é Jesus morrer na cruz do Calvário. As boas obras é a consequência da salvação. Tenha isso na sua cabeça. Por que eu oro? Porque sou salvo. Porque leio Bíblia? Porque sou salvo. Porque vou aos cultos? Porque sou salvo. Eu não oro para ser, eu oro porque sou. Eu não leio para ser, eu leio porque sou. Eu não vou para os cultos para ser, eu vou para os cultos porque sou. Eu já tive uma mudança de posição. Tanto é que a imagem deixa isso muito claro.
Agora eu me comporto como um salvo. Se você estuda vamos falar numa linguagem jovem, se você estuda num colégio ou você estuda numa faculdade, você se comporta como aluno porque é aluno. Primeiro você se transforma em aluno para depois se comportar como aluno. Você não vai se comportar como aluno se você não for aluno. A mesma coisa, você não se comporta como cristão se você não for cristão. E se tem alguém que tem um comportamento parecido com um cristão, mas não é cristão, ele continua sem salvação. Por quê? Porque ele continua culpado diante do tribunal de Deus, porque o comportamento, as obras que ele realiza, não garante salvação. O que garante salvação é reconhecer os nossos pecados, é se arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como suficiente salvador. Só que a consequência de ter tomado a atitude de aceitar Jesus como suficiente salvador é ter boas obras, é andar em novidade de vida. Então eu não faço para ser, eu faço porque sou. A imagem está muito clara para poder compreender. Pastor, eu gostaria de entender melhor sobre isso. Eu vou deixar uma orientação para você. Na lição 2 desse terceiro trimestre de 2023, inclusive essa lição que eu vou indicar, ela não está publicada ainda quando você estiver assistindo essa aula. Mas nós estamos estudando aí na revista de adultos a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelos filhos da Babilônia. A lição 2 desse trimestre vai tratar sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Nessa lição aqui vai ter um tópico que vai explicar muito bem essa dinâmica de como acontece a salvação. Você, se é assinante, se você é inscrito no canal, melhor dizendo, você ativou o sininho das notificações, quando for publicada a lição 2 com esse tema, a deturpação da doutrina do pecado, que ainda não está gravada, quando você assistir essa lição aqui, ela ainda realmente Não, na verdade já vai estar gravada porque... Só se você estiver assistindo no sábado, que antecede o dia dessa lição. Mas se você assiste com antecedência, já vai estar gravada. Aí sim, tá? Se já tiver, você verifica aí no canal. Se já tiver gravada, você vai estar assistindo com certeza. Mas se você deixar para assistir, se você assiste logo no início, assim que eu publico, que essa lição aqui vai pro ar, eu posso até dizer para você, ela vai pro ar no dia 17 de junho. No dia 17 de junho, a lição 2, que eu falei agora, não vai estar publicada, do terceiro trimestre de adultos. Mas se você for assistir essa lição aqui lá na frente, aí não, aí já vai estar publicado, tá bom? Aí você vai ter uma dinâmica melhor sobre esse assunto aqui. Lição principal, Paulo circuncidou Timóteo não por questões de salvação, mas para evitar obstáculos e preconceitos por parte dos judeus. Paulo enfatizou a importância da fé em Cristo como único meio de salvação, enquanto destacava a necessidade de boas obras como expressão de uma fé genuína. Então, as boas obras é uma expressão de uma fé real. Como é que você vai saber que você é um cristão de fato? Tem transformação de vida. Se não tem transformação, se Deus não tivesse deixado isso, nós não saberíamos se tínhamos ou não, de fato, recebido salvação. Então, como é que você, não é o outro, não é alguém olhar para você, não é você. Como é que você sabe que houve salvação na sua vida? Você recebeu salvação de verdade? Através da mudança que está acontecendo na sua vida, que chama-se processo de santificação. E nós estudamos isso durante um trimestre inteiro, né? Sobre santificação, aqui nas lições bíblicas jovens. 3. Evangelho da incircuncisão. Pastor, não estudei não, cheguei novo. Então procura aí na playlist que tem um trimestre inteiro sobre santificação. Conforme o dicionário IUCLAF, veja agora que é o Evangelho da incircuncisão. Conforme o dicionário de IUCLAF, a circuncisão é literalmente a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Isso que eu li aqui não é acréscimo, porque o que está em vermelho, azul, amarelo na lição não é o que está na revista, é um comentário. Só que aqui está em vermelho apenas para destacar o que é a circuncisão. A circuncisão, literalmente, é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão masculino. Então, se pegasse o prepúcio, né, o órgão masculino, né, do homem, nesse caso, né, pegar o órgão masculino do homem, então essa parte de cima aqui, tá, está nessa parte de cima. Por dentro tá a glande, tá? Não sei, professor, às vezes, se vai botar uma imagem, que seja uma imagem que não traga nenhuma constrangimento, né?
mas tem o órgão masculino, tá? E aí, sexual masculino, e aí ele tem a glande, essa parte de cima aqui, mas essa parte de cima é coberta com uma pele, tá? Então, o prepúcio é justamente essa pele, então ela é removida, tá? Só para você poder entender, senão o aluno vai ficar, o que que é? Quer entender melhor? Bota no Google e procura lá, bota imagens, bota no Google, né? Circuncisão do prepúcio. Aí você vai ter a imagem perfeita lá, não tem problema nenhum. Foi ordenada por Deus como um concerto entre ele e os descendentes de Abraão, tendo sido ratificada ao povo de Israel nos dias de Moisés. Pastor, por que era feita circuncisão? Era uma marca para poder mostrar que aquela pessoa do sexo masculino, porque sempre Deus, o chamado, o homem, ele foi chamado dentro de uma liderança, tá? Não é que o homem é melhor do que a mulher, mas Deus deu ao homem uma responsabilidade. Então a marca ia no homem, nesse caso, tá? No chefe da família, no homem, em todos os homens, né? De Israel, nesse caso. E aí era uma marca da aliança que ele havia feito com Deus. Assim como a marca de um casamento é simbolicamente, é uma aliança, né? De forma simbólica, e quem é casado, pelo menos cristão, né? Usa aliança, ou deveria pelo menos usar uma aliança. Pastor, não tem dinheiro para comprar uma aliança de outro. Tudo bem, tem alianças aí hoje de outros materiais que podem ser usados e você não ficar sem aliança, né? Mas a aula aqui não, até porque é aula de jovem, então nós não estamos tratando disso. Mas é só para poder entender do que se tratava a circuncisão. E eu tô dando uma explicação bem superficial. Observe que em relação a Tito, que era grego, o apóstolo deliberadamente decidiu que não deveria ser circuncidado, embora houvesse certa pressão de judeus, aos quais Paulo chama de falsos irmãos. Aí você vai dizer assim, mas por que Paulo circuncida Timóteo e não circuncida Tito? Bom, no meu ponto de vista, talvez um dos motivos foi Tito não acompanhou Paulo em viagem missionária nenhuma. Então, não haveria impedimento para a obra que Paulo estava fazendo nas viagens. Deu para entender? Essa é uma questão. Pode ser? Pode ser. Porque Paulo, nas suas viagens missionárias, passava em lugares que tinham judeus. Deu para entender? E aí, isso poderia ter problema em relação a Timóteo não ser circuncidado. No caso de Tito, Tito não andou com Paulo nas suas viagens. Tá? Aos Gálatas, o apóstolo diz, ele não acompanhou igual Timóteo acompanhou, que eu quero dizer. Aos Gálatas, o apóstolo diz textualmente que havia sido comissionado a pregar o evangelho da incircuncisão. Gálatas 2, né, 6 e versículo 10, 5, 1 e 2. Hoje, de igual forma, precisamos ter cuidado de não ser enganados pelos judaizantes, que ignoram o fato de que em Cristo não estamos mais sujeitos aos preceitos da lei mosaica, como a guarda do sábado, a abstinência de certos alimentos e práticas litúrgicas do judaísmo. Romanos 14, do 1 ao 6, Gálatas 4, do 1 ao 10. Existem lugares que apregou isso, guarda de sábado, não pode comer isso, aquilo outro, e por aí vai, e acaba reproduzindo um culto com características do Antigo Testamento. Tá errado. Isso não tem nenhum valor. Não adianta se vestir de sacerdote, pegar um cajado, botar uma arca. Eu não estou dizendo que a igreja não possa ter lá uma imagem de uma arca só para mostrar como era, né? Não, não é disso. Eu estou falando de trazer realmente uma arca, botar lá na frente, entendeu? Colocar as pessoas para tocar naquela arca, tocar naquele cajado, tocar no manto lá que se diz estar vestido como um sacerdote. Não, irmãos, isso não tem nenhum valor. Isso tudo era uma figura para o que se tornaria uma realidade no Novo Testamento, que é Cristo. Então, não tem porquê isso. Mas Paulo mandou combater essas coisas. Lição principal. Em Cristo não somos obrigados a cumprir os rituais judaicos, como a circuncisão. De forma nenhuma, tá? A circuncisão é no coração. A liberdade cristã é baseada na fé em Cristo, não em obras da lei. Devemos estar vigilantes contra ensinamentos que tentam impor práticas legais, ou seja, da lei, não essenciais à nossa fé. Como é que você sabe se você tem que cumprir ou não cumprir? Tá no Antigo Testamento, tá repetido no Novo? Tá repetido? Não. Então não tem que cumprir. Tá no Antigo Testamento, tá repetido no Novo? Tá. Então tem que cumprir. Tô falando como doutrina.
É claro que o Antigo Testamento tem vários ensinamentos a nível de princípios. Aí é diferente. Mas eu estou falando de coisas que você tem que fazer porque é doutrina. Se tá no Antigo, tem que estar no Novo. Se tem apenas uma passagem no Antigo, mas que não tem nenhuma repetição no Novo, a gente não faz. É simples assim. Porque o que a igreja segue como doutrina está no Novo Testamento. Se está no Antigo, é porque foi novamente repetido no Novo. O Antigo Testamento não é um compêndio doutrinário para a igreja. Compêndio doutrinário para a igreja é o Novo Testamento. Porém, nós precisamos do Antigo Testamento para poder compreendermos o plano de Deus que se refere à salvação como um todo. Que tal uma arte digital a partir de R$19,90 para o seu evento, né? Congresso de jovens, de adolescentes, festividade da igreja, ou você que é um profissional liberal, ou para sua empresa, enfim, entre em contato com a Manhãs Artes Digitais através do WhatsApp 21 97176 4015. Assim como tá aí essas amostras de arte, você também pode contratar a sua a partir de R$19,90 e quem sabe você vai ficar bastante satisfeito. Manhãs Artes Digitais, criando artes para o evento da sua igreja, para você profissional liberal ou até mesmo para sua empresa. Tópico 3, último tópico, para encerrarmos, Timóteo, um jovem ministro. Aqui iremos falar de Timóteo realizando a obra do Senhor. Ele não se comissionou, foi Deus quem o chamou usando Paulo para o treinar. Todo obreiro precisa de treinamento para realizar a obra. E aqui é um outro problema, como eu já disse. Se o obreiro não é treinado, como é que ele vai realizar a obra? Aí pega o obreiro e joga ele lá. Jesus treinou os seus discípulos para que quando ele voltasse para o céu, eles pudessem continuar a obra. Tem gente pegando o obreiro e jogando lá, sem preparo, sem nada. Ah, não, porque Deus capacita. Pode parar. O que é humano, Deus não vai fazer. O obreiro tem que estudar, o obreiro tem que ser ensinado, o obreiro tem que ser treinado, ele tem que ter experiência. Como é que ele vai fazer? Então, se, por exemplo, Paulo para treinar Timóteo, ele carrega Timóteo com ele. Tem muitos líderes que dizem assim, ah, mas é porque ele não sabe como fazer. Treina, coloque ele no treinamento. Coloque ele para acompanhar alguém de sua confiança, para poder estar ali acompanhando, para ir aprendendo. Eu sou de um tempo que quando se queria se ensinar uma pessoa a começar a dirigir um trabalho, se viu que ele tinha chamado de Deus para poder começar o ministério, o que fazia? No ponto, porque muitas igrejas hoje já não usam mais ponto de pregação, mas no ponto de pregação, colocava ele para poder dirigir o trabalho. E ele começava, às vezes, ele dirigia uma vez ou outra o trabalho, ele aprendia como ia dirigindo. Até que um dia ele está dirigindo o trabalho numa congregação, ou dirigindo um culto numa sede. Por quê? Porque ele aprendeu, mas ele foi treinado. Agora, como é que nós vamos pegar uma pessoa que nunca fez nada e vai querer que ela faça se ela não teve oportunidade? Nós é que temos que treinar. Paulo treinava. Paulo não tinha medo de treinar ninguém, não. A trajetória. Antes de ser comissionado por Paulo para ser o pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, tudo leva a crer que Timóteo foi um dos pastores dessa igreja. João também foi o pastor da igreja de Éfeso também. Timóteo serviu ao apóstolo por longos anos, desde o dia em que foi convidado para acompanhá-lo em suas viagens. Atos 16, do 3 ao 8. Começou embaixo. Não tem esse negócio de começar lá em cima. E outra coisa que é importante dizer aqui. Tem muitos jovens cheios de expectativa, de sonhos, de querer ingressar no ministério, de ser um itinerante, um pregador que prega em tudo quanto é lugar. Só que precisa ter uma profissão primeiro. Precisa ter aí um preparo. Porque Deus nunca chamou alguém sem ter uma ocupação direta. Então não tem isso, terminou o estudo, ah não, agora vou ser pastor. Como assim? Qual é a sua profissão? Nós não podemos. Pode até ser que em uma hora ou outra aconteça uma exceção, mas isso não pode se tornar uma regra. Tem gente deslumbrado com isso, quando começa a enfrentar as lutas da vida, quer desistir. Quer abandonar. Por que tanta gente, assim como aparece, desaparece? Porque não tem estrutura, porque não tem raiz. Então vamos treinar os nossos jovens.
para que no futuro, se eles vão assumir uma posição no ministério, eles tenham fundamento para poder suportar as aflições do tempo presente. A coisa não tá de brincadeira. É por isso que eu estou dizendo, mesmo que seja aí jovem, assista as lições aqui do canal. Na sala de aula vai participar da lição dos jovens, mas pode durante a semana tirar um diazinho para assistir cada lição desse trimestre. Geralmente eu faço ao contrário. Eu falo para os adultos, às vezes, assistirem alguma lição dos jovens, porque falou de santificação, falei, isso aqui é para todo cristão. Esse trimestre estou fazendo ao contrário, porque esse assunto aqui é para todos. Todos. Os jovens têm que estar inteirados desse assunto aqui. Professor de jovens, por favor, indique o canal. Eu não estou fazendo isso para ter visualização, não. Eu estou fazendo isso para que a palavra de Deus seja aprendida. Então indique o canal e fale para eles assistir também a lição de adultos. Porque os assuntos que vão ser tratados aqui são de extrema importância eles conhecerem. Porque eles estão indo para a faculdade, ou alguns já estão na faculdade, e eles vão enfrentar coisa difícil. Tá na hora de nós treinarmos. Treine, por favor. Considerando a opinião de alguns estudiosos de que Timóteo tinha entre 30 e 35 anos, quando pastoreava os Efésios, 65 depois de Cristo, tem quem diga que Timóteo tinha até os 40, mas enfim. Podemos afirmar que ele tenha se tornado cooperador de Paulo com no máximo 20 anos de idade. 50 depois de Cristo. Então Timóteo tinha mais ou menos 20 anos quando começou a acompanhar Paulo. Era um jovem. Jovem, considerado jovem para os nossos dias. Naqueles dias, começando com 20 anos, seria um menino. Porque se ele com 30 a 35 anos era chamado de mocidade, ninguém despreza a tua mocidade. Imagine nos nossos dias. Não seria considerado um jovem, mocidade, 30, 35 anos. Tudo bem, alguém diria, mas você é solteiro, não é casado, é considerado aqui dentro da mão. Mas não é esse padrão que se usava naquela época. Esse pode até ser um padrão nosso. É uma forma de usar nossa, mas naquele tempo não era assim que funcionava. Deu para entender? Eu sei que tem aí, às vezes, moças, rapazes, às vezes com 30 anos, que ainda tá cantando na mocidade, porque não casaram. Eu entendo isso. Só que naquela cultura era diferente. Um pastor, geralmente, era de 60 anos para lá. Já tinha que ter cabelo branco. Timóteo não era esse homem. Por isso ele enfrentou muitas dificuldades. Paulo teve que treinar ele bem. Foi assim tão jovem que ele acompanhou fielmente o apóstolo em sua segunda e terceira viagem, alcançando confiança para missões de alta relevância espiritual, como quando designado durante as viagens para servir nas igrejas de Tessalônica, Corinto e Filipos. Paulo ia treinando e agora oportunidade. Tessalônica, Filipos. Tá lá, Corinto. Corinto era uma igreja difícil. Difícil. Quer ver um povo difícil? Era a igreja de Corinto. Pastores que estão diante da obra, se vêem tanta dificuldade, lembra da igreja de Corinto. É um exemplo. Os crentes eram difíceis. Os crentes da igreja de Corinto, eles eram mesquinhos. Eles não ajudavam. Eles não semeavam no ministério do apóstolo Paulo e ele não estava nem aí. Eles até ajudavam quem não deveria ser ajudado, mas o apóstolo Paulo, que era bom, nada, que foi quem plantou a igreja. Eles eram muito difíceis. Mas Paulo não passava a mão na cabeça. Tem muito disso, né? Dependendo do tipo de mensagem que vai se pregar, vamos abençoar. Não, é uma mensagem mais de correção, uma mensagem mais de reflexão, uma mensagem mais de confronto, então nem chama. É difícil, né? Mas Jesus é bom. Por ocasião do primeiro aprisionamento de Paulo em Roma, lá estava Timóteo. Timóteo estava junto. O apóstolo cita-o em 3 das 4 cartas da prisão. Filipenses 1, Colossenses 1. Solto, leva-o consigo em sua 4ª e última viagem missionária, quando roga para que fique servindo na igreja de Éfeso. 1 Timóteo 1,3. Lição principal aqui.
Timóteo, mesmo sendo jovem, serviu fielmente a Paulo em suas viagens missionárias e se tornou um cooperador de confiança. Sua dedicação e maturidade espiritual foram reconhecidas pelo apóstolo que o comissionou como pastor da igreja de Éfeso. Timóteo deu valor à oportunidade que ele recebeu. Jovens, dê valor à oportunidade que você pode estar recebendo. Se mostre uma pessoa confiável, de caráter, íntegro, para que as portas possam ir se abrindo. Mas, por outro lado, quem está na frente, quem está liderando, precisa dar essa oportunidade. Quantos obreiros nunca tiveram oportunidade de ter um pastor, presidente, que os abraçasse de verdade? Confiasse. Sempre teve o pastor que se sentia ameaçado por causa do obreiro, por causa do chamado que Deus deu. Só que esse obreiro, essa pessoa, seja ele pastor, presbítero, evangelista, nunca pretendeu tomar nada e tentar tomar nada de ninguém. Tem muito disso. E aí tem muito obreiro triste por aí, abatido, machucado. Por quê? Porque nunca foi abraçado como Paulo abraçou Timóteo. Paulo valorizou Timóteo. Paulo valorizou Tito, abraçou Tito. Deus está chamando pastores líderes que estão na frente para abraçar seus obreiros de verdade. Não com medo. Veja quem é quem, invista em gente séria e vambora. Em nome de Jesus. Pastor, essa palavra deveria ser dada na classe de adultos. Mas a lição de adultos não está tratando disso. Se tiver, eu falo também. 2. Roteiro final. O roteiro final. O exato roteiro da viagem de Paulo após sua primeira prisão em Roma não é conhecido, principalmente porque o propósito das cartas que ele escreveu a Timóteo e a Tito não era de registro histórico. Então nós não sabemos qual foi o roteiro total nesse caso, porque não era um registro histórico, era algo pontual, tá? O apóstolo escreveu com finalidade de orientar os jovens pastores quanto ao cuidado espiritual que deveriam ter consigo mesmo e com a missão que tinham recebido junto às igrejas que pastoreavam. Paulo preparou, estavam pastoreando, então eles tinham que ter cuidado. As cartas trazem instruções práticas do que e de como deveria ser ensinado. Do que e como deveria ser ensinado. Então Paulo diz, tem que ser ensinado isso aqui e deve ser ensinado dessa forma. Como já afirmamos, é possível que Paulo tenha ido até a Espanha. Certo que visitou Creta, onde deixou Tito 1,5, e algumas cidades da Ásia Menor, como Mileto, 2 Timóteo 4,20. É possível a própria Éfeso, ele ter passado lá. De Mileto seguiu para Troade, rumo à Macedônia, que era uma região também, Filipos, Tessalônica e Bereia. Filipos, Tessalônica e Bereia estava na Macedônia, região de onde escreveu a primeira carta a Timóteo. Uma coisa interessante aqui é que Paulo, ele ensina o que deve ser falado e como deve ser. E o obreiro tem que estar pronto a seguir isso. Tem obreiro que acaba achando que, mas está querendo limitar a ação do Espírito. Não, mas há uma visão que foi dada para o líder. E nós que estamos congregando naquele lugar, precisamos seguir essa visão. Se é uma visão que nós não concordamos, e aqui eu estou falando para obreiros, agora nem para jovens não, falando de obreiros. Se é uma visão que nós não concordamos, a melhor coisa é orar ao Senhor e procurar um outro lugar. Agora, ir de contra a visão que Deus tem dado para a liderança, aquela igreja tem, não pode ser feito isso, tá errado, tá? Aí eu botei o mapa aí mais uma vez, porque é dito aqui que ele visitou Creta, então você vê lá, Creta, depois, a setinha azul, Mileto, aí de Mileto vai Éfeso, aí de Mileto vai lá em Troade, lá em cima, aí de Troade vai para Macedônia, que tem a ver com Bereia, Tessalônica e Filipos. Tudo mapa aí só para poder entender. Missão principal. As cartas de Paulo a Timóteo e a Tito foram escritas com o propósito de orientar os jovens pastores em sua responsabilidade espiritual e no cuidado das igrejas. Então eles tinham que se cuidar de si mesmo e das igrejas. Essas cartas contêm instruções práticas sobre o ensino e a conduta pastoral, visando fortalecer e edificar a comunidade cristã. Vamos para o último, a responsabilidade de Timóteo. O problema da igreja em Éfeso eram os falsos mestres, que estavam ensinando outra doutrina, envolvendo fábulas e genealogias,
intermináveis, que mais produziam questões do que edificação de Deus. Eu já falei sobre isso no início da aula. A responsabilidade de Timóteo era adverti-los de seus erros doutrinários. Então Timóteo tinha que falar contra esses mestres. E você sabe que corrigir homens que se acham mestres é complicado. Porque tem debate. Então Timóteo precisava ser muito firme na igreja de Éfeso. E Paulo já havia falado em Mileto, mandou chamar os presbíteros na época, sobre os falsos ensinos que entrariam dentro da igreja. E agora Timóteo está tendo que resolver isso. Tá? A responsabilidade de Timóteo era adverti-los de seus erros doutrinários e cuidar ele mesmo do ensino da boa doutrina. Então quem tinha que ensinar a palavra lá era Timóteo. Geralmente não, no Novo Testamento, quem ensinava a palavra era o pastor da igreja. Ele não dava para outras pessoas ensinarem, era ele que pregava, era ele que ensinava. Com o passar do tempo, é claro que as igrejas foram abrindo oportunidade para muitas pessoas estarem até pregando. Infelizmente, em alguns lugares, isso acaba sendo prejudicial porque as pessoas que é dada oportunidade, elas não têm nenhum preparo. Pregar o evangelho para todos é uma coisa. Pregar o evangelho para todo mundo é uma coisa. Evangelização é uma coisa. Pregar para a igreja exige preparo. Não é qualquer pessoa que a gente pode colocar para pregar para a igreja. Por quê? Porque ela está ensinando para a igreja rumo de vida. E se ela não estiver ensinando o que é de fato, o que a Bíblia diz, porque pode não estar falando, preste atenção, eu posso não estar falando nenhuma heresia, mas eu posso não estar falando a verdade por completo. Eu posso pregar mensagens que enfatize só bênçãos, vitórias. Eu vou criar uma igreja que apenas concentra sua mente nas vitórias no sentido de conquistas materiais. Muito bem. Mas e as aflições? E as tribulações? E os apertos? E as rejeições? E os desprezos? Não vou falar? Quando aquela igreja começar a passar, membros daquela igreja começar a passar por isso, eles vão se decepcionar. Eles vão se frustrar. Porque eles foram alimentados tanto tempo com uma parte só da palavra que eles vão ficar sem força para lutar diante de circunstâncias que eles não vão aceitar. Eles vão dizer, não, a Bíblia diz isso e eu estou passando por isso? Só que a Bíblia diz isso porque eles foram ensinados só aquilo. Mas e cadê a outra parte? Paulo disse que ele ensinou toda a verdade. Lá no livro de Atos ele fala sobre isso. Que ele esteve ensinando para o povo toda a verdade. Toda a verdade. Então, não subtraia as partes das lutas das escrituras. Fale dela. Ah, pastor, mas esse tipo de pregação ninguém quer ouvir, então eu não vou pregar sobre isso não. Então nós vamos ter uma igreja fraca. Porque ela não vai aceitar passar por dificuldade. Então a responsabilidade de Timóteo era ensinar a boa doutrina. O que é boa doutrina? A ortodoxia, a doutrina correta, que Paulo chama de sã doutrina. Então ortodoxia é doutrina correta, crença correta. Então eu preciso acreditar no que é correto, o que a Bíblia realmente diz. E para eu entender o que a Bíblia diz, eu preciso fazer um estudo sério da palavra de Deus. Eu preciso fazer uma exegese. O que o texto diz, não o que eu quero que o texto diga. E é justamente por isso que eu estou me propondo a montar um curso. Aí é um curso que vai participar quem puder adquirir, tá? Um curso sobre métodos para estudar a Escritura. Porque eu estou vendo uma dificuldade muito grande. Não é só falta de tempo. Porque as pessoas, por exemplo, as pessoas querem estudar a Bíblia. Mas quando ela pega a Bíblia, ela não sabe por onde começar. Por onde que eu vou começar? Então é uma imensidão. É um manancial. Ela não sabe por onde começar. Então eu estou me propondo, através de, em breve, eu vou estar anunciando, quando já estiver lançado, eu vou anunciar aqui também, na EBD Comentado Online Jovens, métodos, tá, para poder estudar a Bíblia. Para que você possa realmente saber o que você está procurando nas Escrituras. No que você quer se aprofundar nas Escrituras. Porque há um conteúdo vasto. E se você não souber por onde começar, você não tem como prosseguir. E por causa disso, muitas pessoas acabam sendo enganadas, porque não conhecem a verdade, como está escrito aqui, a sã
doutrina. Timóteo também deveria transmitir ensinos práticos para toda a igreja e exercer a disciplina eclesiástica. Apesar de ser ainda jovem, segundo os padrões da época, e apresentar certa timidez, então Timóteo era jovem para os padrões da época. Olha as limitações. Apresentava certa timidez e tinha frequentes enfermidades estomacais. Isso são limitações, como eu botei aí, ó. Ele tinha limitações, mas não se deixou paralisar por elas. Uma pergunta, por que Deus não curou Timóteo? Deus usava Paulo para curar um monte de gente, está escrito lá no livro de Atos. Por que não curou Timóteo? Não sabemos, soberania divina. Nós não temos como discutir a vontade de Deus. Deus faz se ele quiser. Se ele não quiser, ele não faz. E isso é uma coisa que pouco se ensina nos dias de hoje. Ensina-se que você vai convencer Deus a fazer. Não tem como convencer Deus. A oração não serve para convencer Deus. A oração serve para alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. É a oração que Jesus nos ensinou. A base de oração que Jesus nos ensinou. Não quer dizer que você vai orar toda vez essa oração. Mas é a base. É a vontade de Deus. Não é a nossa vontade. Alguém vai pegar um texto do Novo Testamento lá dos Evangelhos e vai dizer assim: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Mas você vai para outra parte do Novo Testamento que vai dizer assim: que for segundo a vontade de Deus. Temos que entender que a revelação é progressiva, ela se completa. Um texto diz que tudo que pedir, mas calma aí, tudo que eu pedir, segundo o que eu quero, não, segundo o que Deus quer. Eu vou pedir alinhado à vontade de Deus, aí vai se cumprir. Agora, se não tiver alinhado à vontade de Deus, não vai se cumprir. Então, frequentes enfermidades, inclusive estomacais. Ele tinha limitações, mas não se deixou paralisar por elas. Foi-lhe dada a grande responsabilidade. Mesmo tendo todas essas limitações, foi-lhe dada essa grande responsabilidade de cuidar de uma das principais igrejas do primeiro século. Aliás, a principal da Ásia Menor, Éfeso. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, 7 anos antes desta primeira carta a Timóteo, no final de sua terceira viagem missionária, quando seguia para Jerusalém, Paulo teve uma reunião com os presbíteros de Éfeso, na vizinha cidade de Mileto. Já coloquei no mapa aí para vocês. E os advertiu do aparecimento de lobos cruéis, que não perdoariam o rebanho. Homens que falariam coisas perversas para atrair os discípulos, após citar em Atos 20, versículo 29 e 30. Agora isso já havia acontecido e cabia a Timóteo defender a pureza do evangelho. Olha que responsabilidade, timidez, novo para o padrão da época, frequentes enfermidades estomacais. E Timóteo tem a grande responsabilidade de liderar a igreja de Éfeso. Mas Timóteo não se acovardou, porque ele foi bem treinado. A missão aqui do canal é que as pessoas entendam as escrituras. Tanto é que entendes tu que lês, para que você possa colocar em prática e você ter uma vida fundamentada na palavra. A missão da escola dominical também é preparar pessoas. Então prepare os jovens, que você é professor e você está dando aula. Ou você que está estudando aqui, se prepare também. Seja professor, se prepare, ou não professor. Porque esse é o nosso dever como cristão. Os dias são maus. Paulo sabia que chegaria o momento de sua partida e investiu no treinamento de novos obreiros, fornecendo-lhes a habilidade necessária para assumir as responsabilidades no momento apropriado. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: Paulo não premiava pessoas com cargos, não. Ah, você vai ser diácono. Ah, você vai ser cooperador. Ah, você vai ser presbítero. Ah, você vai ser evangelista. Ah, você vai ser pastor auxiliar. Premiação. Tanto é que tem tanta premiação aí que todo final de ano tem consagração de obreiro. Paulo consagrava obreiro para um propósito específico. Uma obra já estava designada para aquele obreiro. Paulo separava obreiro com um propósito específico. Para que tantos presbíteros se eles não têm uma ocupação específica? Para que tantos pastores se eles não têm uma ocupação específica? Para que tantos diáconos se eles não têm uma ocupação específica? Somente porque, mas ele está tanto tempo com a gente, ele merece. Ué, ministério agora é merecimento? Como assim? Como assim? Quando mandou separar os diáconos é porque tinha uma necessidade. Presbíteros, pastores, tem que ter uma necessidade. Primeira coisa, primeiro requisito para poder separar novos obreiros, necessidade da obra. Segunda condição, ter chamado. Foi chamado por Deus? Paulo, nas suas cartas, pode ler as cartas de Paulo. Paulo, chamado por Jesus Cristo a apóstolo.
Não foi Paulo que se chamou, foi o Senhor que o chamou. O texto também, outros textos dizem que Jesus ele orou para escolher os seus discípulos. Chamado de Deus não é uma coisa que a pessoa escolhe, tá? Então, segunda coisa, chamado de Deus. Terceira, qualificação. Tem qualificação, né? Para os diáconos teve qualificação, para os presbíteros tem 1 Timóteo capítulo 3, que nós vamos passar por lá. Para os diáconos também vamos passar por lá. Tá, quarta coisa, treinamento. Paulo tá fazendo, tá treinando, tá. Tem qualificação, tanto é que é dito, e Timóteo tinha boa reputação dos da cidade de Listra e da cidade de Icônio. Tá aí na revista. Então, ele tinha o quê? Ele tinha ali qualificação. Aí depois da qualificação, treinamento. Paulo leva Timóteo para ser treinado. E só depois Timóteo assume a posição. 5 passos pelo menos. Necessidade da obra, chamado de Deus, qualificação, bom testemunho, tá? Ele tem ali o treinamento, né, para poder ser dado também, e aí só depois ele assume a responsabilidade. Hoje pega, vamos premiar. Paulo não estava premiando ninguém, não. Esses obreiros foram tão bem preparados que quando Paulo partiu, puderam dar continuidade à obra confiada a eles. Lição principal: Timóteo foi encarregado por Paulo de combater os falsos mestres e ensinar a doutrina correta na igreja de Éfeso, exercendo disciplina eclesiástica e defendendo a pureza do evangelho. Conclusão. Estamos apenas começando nossa empolgante jornada de estudo das cartas pastorais. Ao longo do trimestre estudaremos muito mais a respeito de Timóteo e seu edificante exemplo. Isso aqui foi uma introdução, tá? Vamos examinar as recomendações transmitidas a ele por Paulo, seu pai espiritual, e constatar como são extremamente valiosas para a igreja e para cada um dos cristãos de todos os tempos. Isso inclui nós. Que a graça de Deus permaneça com todos nós. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? O problema dos falsos mestres. Olha aí, ó. Bom, participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Divulga o canal para outras pessoas. Você já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Não esqueça. Bom, vamos orar. Nessa oração eu quero incluir, pedindo a Deus, primeiro, que Deus possa nos ajudar, tá? A você, né, melhor dizendo, a você, professor, a dar essa aula. Em segundo lugar, também pedir ao Senhor que possamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, não estando ali limitados por algumas coisas que às vezes tem na nossa vida, como no caso de Timóteo. Timidez, frequentes enfermidades, era novo para os padrões da época. Eu não sei qual é a limitação que você está enfrentando. Você, professor, qual é a limitação que você está enfrentando? Às vezes, gente que não está valorizando, gente que não se importa. Você vai preparar a aula, vem 1 ou 2 ou 3. Qual é a limitação? Mas não pare. Não desista, essa obra está sendo feita para Deus. Deus está vendo o seu esforço. E você não está se esforçando para ser salvo, você está se esforçando porque você já é um salvo. Está aí comprometido com as coisas de Deus. Seja você professor ou não professor. E eu também quero aproveitar e colocar as causas que é colocada no comentário aqui. Causas de oração. Nesse momento, ore comigo. Você tem uma causa? É uma enfermidade? Dá para colocar a mão no lugar da enfermidade? É uma causa a nível de emprego? Tem a carteira, quer levantar, apresentar a Deus nesse momento, simbolicamente? Faça. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero apresentar em Tuas mãos nesse momento, Senhor, mais uma vez a minha vida. Te agradeço por esse programa de hoje, Senhor, que o Senhor nos deu. Quero colocar em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada professor que vai ministrar esta aula. Que o Senhor venha usar suas vidas como instrumento, que eles não venham dar lugar às limitações. Muitas vezes nós temos limitações, Senhor. Coisas que nos, Pai querido, limitam. Mas que esses professores não sejam limitados. Que cada irmão, irmã que assistiu esta aula também, ó Deus, cada jovem que pode estar assistindo, não venha se deixar levar pelas limitações. Que possamos, Senhor, ver em Timóteo um exemplo, Senhor, de perseverança, de fé. Que possamos ver em Paulo um exemplo de líder que se preocupava em treinar para passar, Pai querido, responsabilidades quando ele não pudesse fazer, ou dividir o trabalho, porque nem sempre o pastor da igreja, ou na verdade nem sempre não, nunca ele pode fazer tudo.
Não tem como, é impossível. Senhor, eu quero colocar agora cada causa de oração nas tuas mãos, que são colocadas aqui nos comentários do canal. Se é uma enfermidade, Senhor, essa pessoa nesse momento, quem sabe está colocando a mão nesse lugar de enfermidade. Eu quero pedir ao Senhor que possa tocar, que o Senhor possa curar, seja no coração, nos pulmões, nos rins, seja, Senhor, pressão alta, seja, Senhor, colesterol, seja, Senhor querido, Senhor amado também, Pai querido, Pai amado, glicose, ó Deus querido, Deus amado, a doença chamada diabetes. Eu sei que tu pode, Senhor, trazer cura. Também, Senhor querido, essas causas familiares, Pai querido, esses desentendimentos, essas brigas, casais que não estão se entendendo, casamentos que estão à beira de acabar, casamentos que talvez até já acabaram, mas pessoas estão orando para a restauração. Eu creio na restauração. Filhos que estão nas drogas, na prostituição. Meu Deus, tu tem poder de salvar, de libertar. Quantos jovens, Senhor querido, Senhor amado, estão aí desgarrados nesse mundo, achando que estão aproveitando da vida e na verdade estão se afundando, Senhor, a cada dia, estão perdendo tempo precioso, podendo estar estudando, se preparando, se capacitando para exercer uma posição na sociedade. Ó Deus, salva os nossos jovens, ó Deus querido, aqueles que já são salvos, usa como instrumento das tuas mãos, levanta jovens em várias áreas, várias posições na sociedade, levanta advogados, levanta juízes, levanta médicos, levanta, Senhor, Pai querido, desembargadores, ministros, Senhor, levanta, Senhor querido, arquitetos, levanta químicos, cientistas, Senhor, tu tem poder, Senhor querido, ó Deus querido, coloca no coração dos pastores incentivar os jovens e a igreja a estudar, a se preparar. Isso não vai fazer as pessoas negligenciar a adoração no templo. Quanta liderança preocupada, Pai querido, se as pessoas vão estar estudando, se preparando e não vão ter tempo para ir no templo. Ó Deus querido, que essa mentalidade caia por terra, porque nós vamos no templo por causa de ti. Tu és o nosso Deus, é o nosso Senhor, é aquele que tudo pode. Eu creio no teu poder, eu entrego em tuas mãos todas essas causas, Senhor. Se eu deixei de orar por alguma causa, eu te peço que inclua nesse momento depressão, ansiedade, síndromes, causa na justiça, Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Continua nos dando um trimestre abençoado, que haja testemunhos de vitória também aí nos comentários, não só dos adultos, mas dos jovens também, ou de outros programas que são assistidos nosso aqui do canal. Abençoa cada vida em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Nesse momento nós vamos encerrar com a bênção apostólica e na próxima tela eu estou deixando recomendações de vídeo, inclusive estou deixando o vídeo 1 aí do a primeira lição do terceiro trimestre, a Igreja Diante do Espírito da Babilônia. É uma aula de adulto, um deles, né? Um dos vídeos que eu recomendo é uma aula de adulto, mas eu disse, mesmo sendo jovens, mesmo professor de jovens, você precisa assistir o conteúdo dessa lição, dessa revista também, porque isso vai falar muito conosco. Nós estamos em guerra, não uma guerra de armas, não uma guerra de brigar fisicamente, mas há uma batalha que estamos enfrentando e precisamos ter entendimento do nível da batalha e de como devemos proceder diante da batalha. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor, e todos digam amém.